Olá, boa tarde. Volto ao tema do desconfinamento para falar daquilo que a mim me parece óbvio, mas que, pelos vistos, não é óbvio para quem nos governa, para as pessoas que decidem, nem para a maioria da população, por um fato que eu vou passar a explicar. A mim parece-me óbvio que as medidas tomadas o ano passado, após o primeiro confinamento, funcionaram. Tivemos dias de 2, 3, mesmo 0 mortes durante o mês de agosto, período que resultou como cerca de terceiro mês após o desconfinamento, e, portanto, foi até agora, desde que começou a pandemia e que as coisas escalaram, o período de melhores resultados face ao número de mortes e face ao número de infectados. Ora bem, o que é que acontecia no mês de agosto? Acontecia que tínhamos restaurantes a trabalhar com metade das mesas, distâncias estabelecidas, 1,5 m, 2 metros, entre mesas e lugares. Tínhamos supermercados com pessoas controladas, número de pessoas, controle do número máximo de pessoas, os horários totais, normais, não havia horários reduzidos, o que, reduzindo o horário, leva a uma concentração maior de pessoas naquele espaço de tempo. Aumentando o espaço de tempo, as pessoas podem diluir mais essa concentração, ou seja, há menos pessoas simultaneamente num supermercado. O modo igual para o comércio, o modo igual para os cafés, para os snacks bars, todo o pequeno comércio e grande comércio, e as coisas funcionaram. Foi um facto. O que é que acontecia também nesse mês de agosto e em julho, já agora, anteriormente? Aconteceu também que as escolas estavam encerradas. Os alunos tinham acabado o ano com aulas online, na sua enorme maioria, e assim continuaram. Portanto, tivemos uma situação que funcionou, que estava a funcionar. Em setembro do ano passado, 2020, optou-se por retomar a escola, reabrir as escolas presencialmente. Esse foi um erro maior feito em toda a Europa, feito em Portugal, e que, pelos vistos, as pessoas ainda não perceberam. Eu volto a dizer, como é que não entendem que, com as escolas fechadas, os casos estavam residuais, as infecções eram residuais, apesar dos transportes públicos não terem levado a um reforço de capacidade para dividir as pessoas, que não levaram, todos sabemos que transportes lotados, mas com o uso das máscaras a coisa até funcionou mais ou menos bem. Embora houvesse lotação de metro, comboios, autocarros nas grandes cidades, que fossem um ambiente muito propício para espalhar de vírus. Mas, volto a dizer, as máscaras tiveram um papel muito bom e impediram um descalabro e uma pandemia descontrolada em Portugal durante esses meses. Então, se durante esses meses o país funcionou, esteve aberto, esteve a trabalhar e a produzir, o que é difícil entender? Que só quando mudou as escolas, só quando reabriram as escolas, o número de casos começou a aumentar, o número de mortes começou a aumentar, e foram para 2.000, 3.000, 4, 5, 6, 8, 10, 14 mil casos novos diários, e as mortes atingiram valores próximos de 300 mortes diárias em janeiro. O que é que se fez em janeiro para baixar as mortes? Depois de medidas de contenção que não baixaram, nem mortes, nem número de casos, encerrou-se a escola. Encerrando a escola, os números baixaram. A minha conclusão, e que me parece óbvia e evidente para qualquer pessoa que veja este caso da pandemia como eu vejo, ou seja, sem o interesse pessoal da área A ou B, sem o interesse pessoal da profissão A ou B, sem o interesse pessoal de lobby A ou B, ou seja, eu vejo isto de modo desinteressado, eu acompanho isto há muito tempo, desde o início. O que é que eu vejo?
Veja que as escolas são um dos problemas em controlar a pandemia. E essa é a evidência aos olhos de todos. Há uma outra evidência, ainda mesmo antes dos casos acontecerem, que nos podia prever isto. E é muito simples. Quando se fala em escolas e pequenas crianças, até mesmo alunos do secundário, temos de nos lembrar sempre que estamos a falar de crianças. Estamos à espera que crianças de primeira classe, do ciclo, dos liceus, tenham comportamentos responsáveis para não espalhar o vírus. Que eles cumpram com as regras de etiqueta. Será que todos nós nos esquecemos o que é ser criança? Será que a sociedade esqueceu que as crianças dizem sim aos pais, sim, eu não volto tarde, sim, eu não falo com aquele, ou sim, eu não faço assim, não faço assado, e depois saem dali e vão fazer o contrário? Será que nos esquecemos, quando crianças, que o fruto proibido é o fruto mais desejado? Que sociedade espera que sejam as crianças a tomar todos os cuidados, todas as medidas, para impedir a propagação do vírus, quando marmanjos com 20, 30 e 40 anos fazem manifestações, fazem festas, fazem 30 por uma linha, sem máscara muitas vezes, sem cuidados nenhuns, quando até próprios médicos renunciam a uma evidência como esta. E queremos nós que as crianças sejam responsáveis e pretendemos abrir as escolas, porque os paizinhos não têm já paciência para aturar os filhos. Deram-lhes uma educação. Agora estão a ver o que os professores dos meninos passam nas escolas. Pois é. Custam aturar as crianças em casa. Dá muito trabalho. Então, percebam o valor de um professor. Tem que tirar isso todos os dias, não apenas do vosso filho, mas de todos os outros. Com turmas que vão dos 20 aos 30 alunos. Qual será a dificuldade de entender que a única variável que mudou entre baixos casos de infecções, baixos casos de mortalidade, como tivemos em julho e agosto, e os altíssimos casos que atingimos em dezembro e janeiro, se deveram à única coisa que mudou, o único aspecto que mudou na sociedade, que foi a abertura das escolas. Será isto mesmo tão difícil de entender? Se você entende, então tente passar a mensagem. E lembre-se que isto é uma guerra. Estamos em guerra com o vírus e não podemos pôr as crianças na linha da frente, não podemos mandar crianças para as trincheiras. O lugar de criança numa guerra é em casa, é protegida. E esta guerra não escolhe feridos, não escolhe pessoas, não escolhe nações, não escolhe pele. Portanto, por favor, tenham juízo e entendam que as escolas não podem reabrir até a guerra terminar, até o vírus estar extinto. Obrigado por terem visto.